Então, eu gostaria primeiro de chamar a Ariane Van Veloccio. A Ariane é conservadora, trabalha no Departamento de Conservação e Restauração do Museu Reina Sofia, em Madrid, e é professora da Universidade de Madrid, certo? Obrigada. Boa tarde. Eu queria agradecer às professoras Ana Magalhães e a Gisele Beigelman pelo convite para participar neste simpósio e a oportunidade também de aprender das experiências dos colegas e do público. Ao longo desses dias, nós temos conversado bastante sobre as estratégias de arquivo e preservação da arte digital. E temos visto exemplos de processos de digitalização, organização e acessibilidade de coleções de arte. Nesta palestra, eu vou falar sobre as possibilidades de análise das humanidades digitais para melhorar as estratégias de conservação. Eu vou falar em português, mas a apresentação vai ser em espanhol, no caso que vocês acharem mais fácil entender o meu espanhol do que o meu português. Eu também queria dizer que eu vou falar enquanto historiadora de arte e conservadora restauradora, na área específica de instalações de arte. E a preocupação que a gente tem de encontrar soluções certas, no tempo certo. Antes, a gente, nessa última conversação que a gente teve, eu acho que a gente ficou com foi exposto esse medo que nós todos temos com essa perda de informação, de arquivos, de documentação. Nós estávamos falando com a professora Magalhães no lanche, que é como vocês dizem, não? Se você corre, o bicho pega, e se você para, o bicho come. É a sensação que eu tenho. Eu acho que vocês também. Então, eu fiz um pequeno esquema. É muito sensível. Eu fiz para você um pequeno esquema dos temas da palestra, que eu dividi em 3 pontos importantes: a tecnologia, as novas estratégias de conservação e das humanidades digitais, e uma pequena introdução sobre a teoria dos sistemas complexos, com 12 exemplos de aplicação. Na hora atual, nós temos inúmeras possibilidades que facilitam o uso da tecnologia para desenvolver diversos aspectos do patrimônio. Na verdade, que a tecnologia sempre marcou a produção cultural em todas as épocas da nossa vida humana. Mas ela nunca teve uma influência tão grande em todos os aspectos da nossa vida e de uma forma tão drástica, modificando o nosso comportamento social e a forma de comunicarmos. Ela tem mudado a percepção do tempo e tem facilitado o acesso a uma enorme quantidade de informação que é cada vez mais global. A partir da segunda metade do século XX, os artistas têm experimentado, e acho importante dizer experimentado, livremente com essas novas tecnologias, às vezes como suporte das obras ou como ferramenta para a transmissão das suas mensagens e das suas ideias. Os discursos artísticos e as narrativas são cada vez mais complexas e fazem referências a muitas coisas ao mesmo tempo. A influência da tecnologia faz parte das obras junto com os objetos materiais e elementos intangíveis, elementos estéticos e referências conceituais, que utilizam essas ferramentas tecnológicas para facilitar a participação e a interpretação do público, que se incorpora ao discurso do artista e à narrativa também da obra. As ferramentas tecnológicas são também uma solução consensuada para armazenar, conservar e difundir uma grande parte do nosso patrimônio cultural. Mas é importante que essa informação possa ser consultável para conseguir produzir novos conhecimentos que facilitem a compreensão da obra, a identificação também das suas necessidades, não só de conservação, mas de exposição, de armazenagem, de difusão e de compreensão. Enfim. A tecnologia serve também para criar ferramentas para compartilhar e ativar a informação.
No curso de diversos projetos, têm se desenvolvido ferramentas para dar respostas a essas necessidades de comunicação e de visualização. Eu estou mostrando para você 3 ferramentas que foram desenvolvidas num projeto que foi encaminhado no Cultureplex Lab, na Universidade de Western Ontario. Depois eu vou falar um pouquinho mais no fundo. Mas, assim, para falar rapidinho, foram 3 ferramentas para trabalhar à distância. A primeira é o Jutsu, que é uma ferramenta colaborativa à distância que faz um paquete multimédia, é um paquete gratuito e permite armazenar, compartilhar e ativar de forma colaborativa. Você pode trabalhar junto ou separado, privado ou público. O Silva é uma ferramenta desenvolvida com o fim de manipular essas redes complexas que a gente está construindo de uma forma muito mais direta e mais visível, para que o pesquisador possa compartilhar os resultados com os colegas e tem um marco que é mais parecido com as humanidades digitais. A última fase que esse projeto, um dos últimos projetos que eles estão desenvolvendo, é um projeto de educação para ativar essa difusão com o público, que é um projeto de educação através de videogames, que eles falam de Dr. Learning, Games Learning. Então, para voltar às humanidades sempre têm estudado, documentado e armazenado a experiência humana, através de troca de informação, sempre multidisciplinária, desde a filosofia, a história, a linguagem, a arte e outras formas de conhecimento, para ajudar-nos a entender o nosso contexto social e cultural. Graças a essas possibilidades tecnológicas das humanidades digitais, nós podemos abarcar uma enorme quantidade de informação e analisar e compreender as necessidades que elas têm para ser disponibilizadas, estudadas e compreendidas. Ao longo dos últimos 10 anos, têm se desenvolvido grandes projetos europeus e canadienses para pesquisar sobre as necessidades de conservação de instalações da arte. Estou falando do projeto europeu Inside Installation e do projeto canadiense DOCAM. Esses projetos têm sido encaminhados através de casos de estudos em profundidade sobre cada obra em particular. Agora nós temos muita informação em profundidade de muitas obras isoladamente, se a gente pode dizer uma coisa assim. A pergunta para mim é a seguinte: como é que a gente pode comparar todas essas informações para tirar uma conclusão que possa tomar conta de todas essas experiências? E a clave dessa pesquisa, como em todas as pesquisas, é qual é a pergunta certa, qual é a pergunta que nós, como conservadores, como curadores, temos que fazer a esses dados que a gente já tem, que a gente tem possibilidade de compartilhar nessas bases de dados que nós já estamos construindo, para fazer uma pesquisa de um modo mais científico, muito mais além do comentário ou da interpretação crítica que costumamos fazer sobre os movimentos, a obra de arte em geral. Isso deveria permitir analisar e propor novos protocolos e critérios de intervenção, do ponto de vista de restauração, considerar as diferentes escalas de riscos nas atuações de restauro, de conservação, não só do ponto de vista de perda material do original, mas também da compreensão da leitura da obra dentro do seu contexto. Na gestão de coleções, poderiam estabelecer políticas de aquisição ou explorar novas formas de difusão. E, no geral, ampliar as fronteiras do nosso conhecimento. Nesse momento, eu estou em uma fase de estruturação dessa metodologia para encaminhar um projeto sobre o estudo das coleções de instalações no Museu Reina Sofia, para possibilitar um estudo comparativo. Esse estudo comparativo estou fazendo com a ajuda da teoria de sistemas complexos, que é baseado na intuição de que, a partir de um grande número de elementos simples, com relações simples entre si,
podemos descobrir relações e respostas complexas a partir de ferramentas de gestão de dados, análise matemático comparativo e a visualização de dados e das suas interrelações, como o uso de grafos ou esquemas de visualização. Mas o que é um sistema complexo? Complexidade não é sinônimo de complicado. Para que um sistema seja considerado complexo, deveria cumprir alguns requisitos. No mínimo, ele deve estar formado por elementos simples, com relações simples, a partir das quais podemos observar comportamentos emergentes, que surgem graças a essas interrelações entre objetos, que não são fáceis de identificar no primeiro passo das pesquisas. Essas interrelações permitem observar formas de comportamento e também, por exemplo, no caso de estratégias de conservação, dar uma ideia sobre qual é o comportamento, quais são os resultados de alguns protocolos ou decisões que foram feitas em restauração, em caso de umas obras ou de outras obras. Os sistemas complexos são auto-organizados e são evolutivos e dinâmicos, igual que as obras de arte, especialmente das instalações de arte, o que permite analisar a interação ao longo do tempo, para estabelecer complexidades também dinâmicas. No caso da análise de instalações de arte, podemos definir os elementos iniciais, como são artistas, obras, materiais, em que momento uma determinada tecnologia faz parte da obra, utilizar as bases de dados que já estão disponíveis, que podem ser facilmente, entre aspas, exportadas para serem utilizadas nesse sistema complexo. As possibilidades de representação por meio de grafos podem nos ajudar a identificar as características do conjunto, sobretudo para nós que somos humanistas, não? Que para nós é mais fácil visualizar com esse esquema de grafos que utiliza nodos e relações simples e que realmente permite uma identificação mais rápida das possibilidades de análise do projeto. A informação identificada nesses gráficos é muitas vezes, a maioria das vezes, impredecível, desde uma perspectiva de análise multidisciplinária. E podemos identificar padrões de comportamento que usualmente esquivam os métodos clássicos. A teoria de sistemas complexos, nessa pesquisa que a gente quer encaminhar, vai ser usada como uma guia para a formação de metodologia do projeto. Porque não é preciso que um sistema seja complexo para poder aplicar análises das teorias de sistemas complexos. Por exemplo, no caso de uma pintura não é só um conjunto de pinceladas. Acho que pinceladas é a mesma coisa em português. Mas também tem um sentido, tem uma iconografia, uma iconologia, tem materiais, tem um comportamento dos materiais ao longo termo, no caso da conservação. E também tem um contexto de produção, que faz parte da obra. O que é interessante é saber que o todo é muito mais do que a soma das partes. A teoria reducionista, que foi uma teoria científica, sobretudo no século XX, tentava dividir os problemas em muitas partes para tentar resolver o todo. Mas, realmente, não é possível fazer isso mais. O interessante é saber que a mensagem e a informação de todo o conjunto não é só uma somatória de pequenas partes da obra, ou do problema. Eu vou mostrar para você grafos que são presentes na nossa vida muito mais do que a gente pode pensar. Os grafos realmente estão sendo utilizados em nossa vida de uma forma muito frequente. Esse aqui é um grafo muito conhecido sobre
as redes dos amigos do Facebook, e dá para, com esse gráfico que mostra facilmente quais são a quantidade de interrelações por países, a gente poderia tirar muita informação sobre os temas de interesse, ou sobre as horas de conexão, muitas coisas que, no início, poderiam ser mais difíceis de entender. Um gráfico que é super conhecido, acho que no São Paulo deve ter a mesma coisa, são os mapas dos metros. E também os estudos de trânsito, acho que nesse caso, São Paulo deve ter um estudo de sistemas complexos do trânsito paulista enorme. Você deve ser forte nisso. Mas também pode dar muita informação. Por exemplo, esse outro grafo dos Twitters relacionados com Barack Obama. A partir dessas relações que você tem aquelas conexões simples entre si, porque são pessoas simples, com uma relação, com temas simples entre si, você poderia fazer um mapeado dos temas, de o que interessa as pessoas, ou os pontos que poderiam ser de interesse mesmo para a própria campanha política. Então, tem muita coisa para analisar. Eu acho que é uma ferramenta muito útil. No campo da arte contemporânea, tem muitos estudos sobre arquitetura. Esse Maximilian Schenk tem gráficos incríveis sobre a evolução estilística, por exemplo, do arte grego, como tem sido influídos, e como você vê, o mesmo esquema de representação visual em diferentes lugares da Grécia, ou diferentes países que foram influenciados pela Grécia, e dá uma ideia que a gente não poderia ter imaginado, porque essa quantidade de informação é muito difícil para a gente realmente trabalhar com ela. Também tem teses, doutorados na área de humanidades e do conhecimento, que para mim, eu acho que é muito interessante, porque realmente o que a gente está tentando fazer é alcançar um novo conhecimento, compreender realmente como que isso funciona e como essas problemáticas de conservação, que são diferentes em diferentes instalações, porque eles são completamente ecléticas, poderiam ter um fio em comum. Eu vou dar 2 exemplos de aplicação. O primeiro, que eu já falei, foi dirigido pelo professor Juan Luis Soares, que é o diretor do laboratório Cultureplex, que fica na Universidade de Western Ontario, em London, Canadá. Que foi um projeto que foi desenvolvido para o estudo da cultura do barroco hispânico. Eu estou colocando aqui o link deles, porque eles têm muita informação sobre o projeto, sobre como foi encaminhado o projeto, os objetivos iniciais, quais foram os resultados. É bem interessante ver como que essa comunidade interdisciplinária conseguiu encontrar relações, informação que antes a gente nem tinha visto, de influência não só o mundo ibérico para a América Latina, mas também o retorno da América Latina no mundo, na Espanha, que a gente pensava que era só de um lado, mas realmente eu acho que nós temos muita mais influência da América Latina, especialmente no sul da Espanha, do que a gente tinha imaginado. Esse projeto foi feito, o nome dele foi A Complexidade na Primeira Cultura Transatlântica, porque realmente a força dessa cultura, essa diversidade de informação, foi uma coisa bem característica do barroco, não? Hispânico. Nesse projeto, trabalharam mais de 35 pesquisadores de universidades de diferentes países. O projeto ainda não terminou, está no último ano de encerramento de projeto. E trabalharam
profissionais de Canadá. Canadá, por exemplo, se interessou no projeto, é um projeto canadiense, porque eles também queriam conhecer e aprender e tirar conhecimentos dessas trocas culturais, de como o conhecimento tinha se formado, porque o Canadá é um país completamente multicultural. Não é por acaso também que o Canadá está financiando esses projetos, não? Então, foi Canadá, Espanha, México, Austrália, Inglaterra, Bolívia e Estados Unidos. E diferentes disciplinas. Estudos literários, a história, sociologia, belas artes, música, musicologia, antropologia, geografia, informática, arquitetura e matemáticas. Matemáticas, eu gostaria de nombrar o professor Fernando Sancho, que é o professor de matemática na Universidade de Sevilha, que acompanhou esses projetos, que me está me ajudando muito a entender essas possibilidades incríveis das humanidades digitais, não? E os sistemas complexos. Os objetivos do projeto foram descrever os padrões comuns do barroco em diferentes ambientes na América Latina, a relação com os processos de identidade social e de organização, analisar a tecnologia da cultura, determinar a sua eficácia e criar novas ferramentas, que a gente já mostrou antes. E o projeto, que está numa universidade, tinha 3 dimensões fundamentais: a pesquisa, a formação do estudante e a difusão de conhecimento. Essas são as ferramentas. Eu convido você para ver na página, no link, para ter tempo para ver todo o alcance dessas metodologias, e que eu vou mostrar aqui rapidinho nesse processo que eu estou tentando levar com a nossa coleção. Eu acho que esse projeto, essa metodologia, vai estar o ponto o ano próximo. Vamos começar a fazer um pequeno teste com as coleções de videoarte e de instalações de arte no museu. E a ideia também, com essa facilidade de troca de informações, de base de dados, poder convidar outros museus para fazer realmente uma comunidade de conhecimento nessa área. Esse jutsu, que tem colegas que já conhecem, porque eu sou fã do jutsu, é uma ferramenta, como a gente falou, que é colaborativa. Você acede a uma conta gratuita no jutsu e você faz um jutsu. Um jutsu é um tema que você escolhe, que você quer desenvolver. Por exemplo, eu fiz meu jutsu para ter tudo que tinha a ver com esse simpósio. A minha palestra, mas também os links que eu precisava para preparar a palestra, as fotografias, até a documentação. Tudo que eu tinha que ver com esse simpósio, eu coloquei no jutsu. Mas, como eu sou fã do jutsu, eu tenho muitos jutsus. Tem um curso em Brasília, o curso está nesse jutsu, mas também pesquisas que são particulares, como a influência entre artistas, influência estilística, exposições que estão sendo levadas aqui no museu, que, por exemplo, nós temos uma exposição sobre a coleção da Fundação Cisneros, e a informação de restauração está todo no meu jutsu. Os estudos de casos que foram feitos na Argentina e Uruguai, eu fiz um jutsu com toda essa informação. E também, como eu dou aulas na universidade, eu fiz um jutsu para cada aula. Tem uma aula de avaliação de riscos em instalações de arte e obras complexas, e outro de participação da artista no processo de documentação da arte contemporânea. Esses 2 jutsus são privados. Sou eu que a dona do jutsu, mas eu tenho são abertos aos estudantes do jutsu. Eles têm todas as mesmas possibilidades do que eu de incrementar a informação, incrementar as imagens, comentários, fazer blogs, colocar ferramentas novas, se eles precisarem de slide, o que quiser. A única coisa que eles não podem fazer, que só os donos do jutsu podem fazer, é apagar os jutsus. Que eu já apaguei um por erro. Eu quase chorei, mas estou aqui. E também esse é um exemplo de utilização desse Silva, que a gente já falou,
Esse aqui é o primeiro grafo com os artistas e as obras da coleção de instalações de arte do museu que foram expostas numa exposição no 2006, que se chamou Primeira Geração, Arte, Imagem e Movimento. Era para experimentar as possibilidades e também para aprender o uso dessa ferramenta, que pode ser feita com esquema, se você acha que é mais fácil para você, mas também com esse gráfico. E claro que você pode convidar a quem quiser para incrementar informação ou até para opinar ou para dar as ideias, porque eu acho que o conhecimento não se constrói sozinho. Você pode ficar em casa pensando que sabe, mas se você não tem uma troca, realmente você não vai aprender mais nada. Então, eu acho que eu já gastei meu tempo. Muito obrigada. Espero vocês, quando o projeto seja terminado, para participar nele. Obrigada.